Eu quero já trazer de cara aqui que no dia 28 de setembro o Flamengo vai até o Ceará essa semana aí para enfrentar o Fortaleza no Castelão, né? Com diversos desfalques aí causados pela data FIFA, o Flamengo vai ter que se agarrar num retrospecto positivo aí na cidade nordestina, né? Lá em Fortaleza. A última derrota do Flamengo foi há mais de 2 anos, em 2020. De lá para cá, o Flamengo enfrentou Ceará e Fortaleza 2 vezes cada, acumulando uma vitória e 3 empates. Pelo menos não perdeu lá em terras cearenses, tá? Olha só, Fortaleza 0, Flamengo 0, Ceará 1, Flamengo 1, Fortaleza 0, Flamengo 3, Ceará 2, Flamengo 2, tá? Foi o último resultado, inclusive o Arão fez 2 gols, ele estava no Flamengo, ainda fez 2 gols nesse jogo, ainda era Paulo Souza. Para esse jogo, deu uma situação polêmica, a CBF escolheu o Flávio Rodrigues de Souza como árbitro principal, e aí a gente tem aquela situação, né? Ele coleciona escolhas polêmicas contra o Flamengo, como a expulsão do Gabigol em 2020, aquela expulsão que o Gabigol tá no chão e ele fala que o Gabigol mandou ele para aquele lugar, né? Na partida contra o Bahia. O Gerson também teve nessa partida aquele caso de racismo negligenciado pelo quadro de arbitragem. Então, é um juiz que tem um histórico negativo com o Flamengo. Além disso, ele também se envolveu em erros contra o Flamengo em 2021, contra o Cuiabá, né? Ao não marcar pênalti em Vitinho e anular gol legítimo do Flamengo. Os outros responsáveis pela partida são Neuza Inês Bach e Alex Ang Ribeiro, né, como assistentes. E no VAR a gente terá o Thiago Duarte Peixoto, tá certo? Olho neles, né? Mais uma vez, infelizmente, sempre esses problemas aí do Flamengo, sempre... Cara, é difícil também ter uma arbitragem que não tenha feito alguma coisa com o Flamengo, né? Vou te falar, o Flamengo é sempre alvo dessas polêmicas aí, principalmente essa perseguição que tem com o Gabigol, né? Falar aqui sobre o Pedro Raul, que ele comentou sobre possibilidade de mudança de ares, né, de sair para um time maior, o Flamengo, que é o time que todo mundo fala, os torcedores querem a vinda do Pedro Raul. E aí a gente teve o Pedro Raul falando o seguinte, ó, sobre a entrevista ao de Placa, né, o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro afirmou que pretende continuar no Brasil, tá, e não revelou a sondagem de nenhum clube específico. Quero sim continuar no futebol brasileiro, quero dar um salto na minha carreira. Olha só. Mas falar sobre algum clube específico vou deixar para o final do ano. Olha só, ele que já apareceu brincando, rindo com torcedores que falavam para vir para o Flamengo, agora falando que quer dar um salto na carreira, né? E deixando no ar que no final do ano vai decidir a sua vida. Também passar para vocês aqui que o Diego Ribas falou sobre o Pedro, né? Exaltou o Pedro aí, falou que dá para comparar o Pedro com o Lewandowski. Ele comentou aí no Desimpedidos, nessa questão técnica, porque ele é um 9 extremamente técnico. Vejo o Pedro um pouco mais de referência esse pivô que ele faz. Ele domina, consegue colar o zagueiro, ser essa referência, impressiona. Parece que ele está jogando com um sub-15. Isso é um diferencial que ele tem em relação ao Lewandowski, mas são duas feras. Olha aí o Diego Ribas, então, falando, né? Exaltando aí o seu companheiro, o Pedro, que está na seleção brasileira. E ontem foi curtir um pouco da Disneylândia de Paris, né? Foi lá no parque com o Paquetá e com o Bruno Guimarães. Brincaram lá com os personagens da Marvel. O Pantera Negra e tudo mais. Pô, foi legal, né? O Pedro até fez foto lá com Wakanda Forever, né? Pô, Pedro tem que ter merecido, né? Merecido. Agora tinha que ter jogado, né? Tinha que ter entrado, né? Tava na folga lá da seleção, mas ele tinha que ter jogado. Espero que jogue o próximo jogo. Bem, vamos trazer aqui agora as aspas do Marcos Braz, né? Ele que falou no seu perfil oficial. Inclusive, teve um trecho aqui que eu peguei aqui da publicação da Goal, da Raíssa Simplício, que ela falou o seguinte, que o Flamengo teria feito uma consulta em relação ao Davi Terãs,
tá? Finalista aí da Libertadores também. E o clube teria pedido 5 milhões de dólares, algo em torno de 25,85 milhões de reais, para liberar o uruguaio de 28 anos. Ele tem contrato aí com o clube até o final de 2025 e é considerado um jogador importante no elenco de Filipão, tá? Então, na live no seu Instagram, segundo a Raíssa, o Marcos Braz negou que o clube tenha interesse na contratação dele, tá? Negou. Tem a informação aí que o Flamengo teria sondado e eles teriam pedido 5 milhões, mas o Braz nega, já tinha negado também no nosso podcast que tivesse alguma coisa, tinha falado não procede. Negociações sempre podem estar acontecendo e eles podem estar negando, né? Vamos acompanhar aqui o Marcos falou sobre o Cristiano Ronaldo, né? Teve um seguidor que perguntou para ele se o Cristiano Ronaldo ia se aposentar no Flamengo. Viu o que ele falou? Jair Andrade está mandando você aposentar o Cristiano Ronaldo no Flamengo. É um sonho, Braz? Aposentadoria do Cristiano Ronaldo no Flamengo? Acontece muito isso do jogador querer um time assim para aposentar, né? Sim, isso acontece muito, não é um fenômeno. Mas ele, não estou falando só dele especificamente. Ele é uma... Primeiro que eu acho que ele não vai se aposentar agora, né? Sim. Pelo que eu vejo que ele está jogando, pelo que eu vejo que ele está... Né? O Cristiano Ronaldo ele não se aposentará agora. E segundo que esse projeto aí, essa situação, tem que ser um projeto de vida do cara. Isso. Enfim. Né? Não tem como. O cara. É óbvio que eu acho que a hora que qualquer jogador de nível mundial se aposentar, foi o caso do Seedorf no Botafogo. Vai ter torcedor falando assim, isso é viagem. Não é viagem, não. O Romário foi o craque da Copa de 94, 95 estava jogando no Flamengo. Tem grandes craques do futebol mundial que quando estão na hora de aposentar, ainda mais o Cristiano Ronaldo, que é de língua portuguesa, né? E aí o Brasil com essa coisa toda de português e tal, eu acho ultra viável, mas é o que o Braz falou, tem que partir dele, ele tem que querer. E ele acha que não vai aposentar agora. Eu acho que a hora que ele for aposentar, tem total condição de pegar e falar assim, quer jogar no maior do Brasil? No maior da América? Vem. Não duvido não. O assédio seria absurdo, né? Mas eu não duvido não. O Marcos Braz falou também sobre uma possível volta do Michael. Vamos ver. Pessoal pedindo para trazer o Michael de volta. Olha, traz o Michael de volta. Michael, gente, deixa eu te falar, não tem ninguém aqui, não tem... Tirando o empresário dele, a família dele, ninguém tem mais relação com o Michael do que eu aqui. Eu tenho uma grande relação. Acho que ele expôs isso, a gratidão que ele tem comigo. Se ele viesse de graça, por empréstimo, eu não tenho dúvida que ele estava aqui. Não ia para clube nenhum. Saiu um monte de clube, aí eu fiquei rindo. De São Paulo, eu não vou falar os nomes do clube aqui porque eu não quero fazer isso. Eu ficava rindo disso aí. Agora, é diferente de um clube vir aqui e pagar o que tem que pagar lá e trazer o Michael, né? Mas o Michael teve uma turbulência muito grande há 2 meses atrás. Apareceu a mãe dele, a avó. Mas ele passou por isso aí, eu acho que ele vai ficar mais um tempo lá. Passou mais um tempo lá. Vai passar mais um tempo lá. Aí eu já achei o Marcos mais, não querendo dar muita pista, mas quando ele foge muito assim e fica gaguejando, fica nervoso, é porque realmente existe uma possibilidade. Eu já percebo o Marcos, já falando do Michael, que ele está com problemas, que perdeu familiares, que se o Flamengo for lá e pagar e tudo mais... Ele tenta despistar, né? Que é muito amigo do Michael, que tem a promessa, mas que achou engraçado quando cogitaram ele nos outros clubes. Ele já tinha até falado isso na nossa entrevista, mas, volto a dizer, ele fala do Michael com um certo ar de preocupação para não entregar alguma coisa. Então, aí sim, eu acho que é possível um retorno do Michael, até porque
ele diz, não, eu acho que ele não vai querer vir agora. Mas, pô, se ele tá com problema, se ele tá deprimido com o falecimento da mãe e da avó, por que ele vai querer ficar lá? Aí sim que é a hora dele voltar e ficar perto das pessoas que ele gosta e do time, e jogando no time que ele ama. Então, não tem muito sentido o que o Marcos Braz falou. Agora a gente vai acompanhar o que o Marcos Braz fala sobre estádio, porque tem uma informação muito importante que ele vai falar aí sobre questão de estádio. Galera, que o Gerson Fernandes, o Lucas, estou perguntando sobre o estádio do Flamengo, Marcos. O estádio eu acredito que vai acontecer. Acontecendo será de mais de 100 mil pessoas, com certeza. Até para você ter um espaço para o campo popular que seja mais barato, mais acessível, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Esse é caminho sem volta na história do Flamengo. Olha, mais uma vez ele crava que o Flamengo vai construir o seu estádio, que o Flamengo tomou um caminho sem volta, né? E ele deixa claro que no projeto tem aí a intenção de se construir um estádio com um setor visando a galera com menos renda, né? Um setor popular. Isso é muito importante, o Flamengo fazer um setor popular no seu novo estádio.